Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou Luiz Gonçalves e eu quero um autógrafo do Faustão. Eu sou o Renan e vocês aí tem uma foto com o Galo? Eu sou o Paulo e baixo o aplicativo Você no RPC. Olha só. Eu sou o Gabriel e eu prometo não tossir nem espirrar durante a gravação. Muito bom, já é o começo. Seja bem-vindo a mais um episódio da nova série Tagueando. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da RPC, que muitas pessoas consideram como a Globo aqui no Paraná. E a gente vai estar batendo um papo muito legal com esses dois caras. E um recadinho rápido, nós entramos para a lista dos top podcasts do Brasil lá no aplicativo Castbox, que é utilizado por mais de 10 milhões de usuários. E é muito legal para a gente saber que a gente foi escolhido a dedo pela equipe deles. E nós temos que agradecer a você, ouvinte, que está nos dando esse apoio. Então, se você quer compartilhar um pouquinho do que você está achando, dar algum feedback, ou até sugerir algum tema, você pode entrar no grupo do Facebook, nos mandar um e-mail ou comentar aqui embaixo. O link vai estar aqui na descrição. Então, vamos para o PodTag. Bom, galera, eu comecei ali falando que muita gente aqui considera a RPC como a afiliada da Rede Globo, ou até a própria Rede Globo, né? Vocês podem explicar melhor o que é a RPC pra gente? Bom, o certo mesmo é afiliada da Rede Globo, né? A RPC é uma sigla que significa Rede Paranaense de Comunicação e trata-se de uma emissora de TV. A gente está dividido no Paraná em, na verdade, 8 emissoras. Talvez eu não lembre de todas as cidades, mas vamos lá. Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu, Paranavaí, lembro de todas. E é um canal de TV que retransmite a programação da Rede Globo, basicamente, tendo algum conteúdo local aí, que são os nossos programas, por exemplo, o Estúdio C, o Plug, o Meu Paraná e assim por diante. Vale lembrar também que a RPC faz parte de um grupo aqui do Paraná, que é o Grupo Paranaense de Comunicação, conhecido como GRPcom, que também tem algumas outras empresas aí que são algum tipo de mídia, né? Rádios, jornal e tudo mais. O estranho que o pessoal pode estar pensando é o que a equipe de televisão veio falar no PodTag, né? Na TV hoje, lá na RPC, a gente tem uma equipe de TI grande lá dentro. A gente não tá, com exceção de algumas partes da equipe estão focadas em telecomunicação, em sinal e coisas do tipo, mas a gente trabalha com outros tipos, com softwares também de várias frentes, softwares para telespectador, softwares para anunciantes e softwares até internos nossos lá dentro. Então é isso que a nossa equipe faz lá na RPC hoje. E vocês aí, o que vocês acabam fazendo na RPC? Qual é a função? Tá, eu sou analista lá na RPC, né? Basicamente estou na equipe de Web Applications, né? Faço aplicações, servidores, APIs, aplicações e aplicativos, tá? Focado tanto para telespectador, quanto para cliente interno, quanto para anunciantes. Então a gente trabalha com todas as frentes lá dentro. Temos uma outra equipe que é focada em telecomunicação, né, que é basicamente com clientes internos, né, que é a equipe que o Paulo participa, né, a equipe do Paulo. E temos uma equipe de análise de dados, que a gente faz basicamente controle de avaliação e análise de audiência, avaliação de Ibope e de BI, de vendas e tudo mais, análise de todos os dados que a gente gera para gerar estatísticas de tudo isso, né? Então, basicamente, são essas 3 frentes, né? Web Applications, Telecom e análise de dados, BI. E vale lembrar também que o João, host aqui do PodTag, faz parte dessa equipe de análise de dados aí, no caso, né? Também trabalha lá na RPC com a gente. Ele tá trabalhando tanto que ele nem pôde comparecer hoje. O João hoje ele não pôde comparecer, talvez ele apareça mais pro final do episódio. Bom, eu sou analista lá também, trabalho na equipe de aplicações para telecom, então o meu foco principal é o desenvolvimento de aplicações internas. A gente tem
muita coisa relacionada à manutenção dos nossos postos de transmissão e retransmissão também. Além disso, monitoramento, telemetria, várias coisas que são cruciais para a gente manter o sinal da RPC no ar, manter o sinal chegando em todas as cidades do Paraná que ele chega. E também, nas horas vagas, eu acabo ajudando a equipe do Gabriel com alguns projetos específicos. E a gente faz o que tem que fazer, né? Isso aí. Já tá começando a surgir as curiosidades aqui. Quantos funcionários tem hoje a RPC? Vocês têm esse número? A RPC tem algo em torno de 1.700 no total, contando todas as afiliadas, todas as praças, né? Aqui em Curitiba acho que ficam 400 e alguma coisa. Isso, aqui em Curitiba é mais ou menos 400 pessoas. Então, toda a infraestrutura da sede é algo bem grande, então. Isso falando de RPC, né? O grupo de RPCon tem mais, né? Aqui em Curitiba, se for considerar a RPCon inteira, daí aqui em Curitiba tem quase 2.000 pessoas. Bacana. Bom, vocês comentarem meio por cima que vocês atendem diversos públicos, não só o telespectador, mas também como anunciantes e algumas soluções internas, né? E como que funciona a questão de demandas? Quem define as demandas? Que tipo de aplicação que é feita para cada um desse público? Vocês conseguem dar um panorama, mais ou menos, do que vocês estão desenvolvendo? Tá, vamos lá, vamos por partes. Telespectador, né? A gente tem toda a parte de interação que não seja via televisão com o telespectador, aplicativos, sites, portais, esse tipo de integrações, fale com a gente, FAQ, né? E essas coisas, tudo passa por sistemas nossos. Então, essa seria a primeira frente. Com anunciantes, a gente tem toda a parte de entrada de anúncios, chegada de anúncio, a parte de venda, a pipeline de vendas, controle do que foi vendido e o que não foi, e o que foi pro ar e o que não foi. Para os anunciantes, hoje a gente tem um aplicativo que avisa o anunciante quando o anúncio dela for pro ar. Então tem um aplicativo focado só para anunciantes que tá rolando, que a gente já faz 1 ano e pouco já que esse aplicativo tá em produção. E internamente, daí tem todos a parte de controle nosso mesmo, né, de controle de quem vendeu o quê, onde está o processo de cada venda. Inclusive, a gente tem muita demanda que vem da Globo, que a Globo vende anúncios lá no Rio de Janeiro para serem exibidos aqui. Então a gente tem integrações com sistemas Globo também, que vem dados de lá direto e já entram direto no nosso sistema para entrar no modo de exibição. Além disso, a gente daí também tem as aplicações focadas em determinadas áreas da empresa. Então, por exemplo, no meu caso, eu estou na equipe de engenharia de telecom. Então a gente tem hoje uma diversidade de aplicações que auxiliam no dia a dia do pessoal de operação, pessoal técnico que cuida da transmissão. E aí, nesse caso em específico, como o pessoal vai muito a campo, vai muito em cidade do interior do Paraná, aí tem bastante aplicativo mobile que o pessoal usa para auxiliar no trabalho deles. Então, alguns tipos de checklist que o pessoal tem que fazer, foto, muita coisa assim de manutenção mesmo. A gente tem aplicativos mobile que o pessoal usa. A gente também tem algumas análises de audiência em conteúdo, né? Então a gente faz algumas predições baseado no que foi pro ar dos nossos conteúdos, nos programas que a gente tem controle, né, que não são gerados pela Globo Rio. Então a gente faz algumas predições em cima disso para tentar alavancar essa audiência no futuro. Então a gente tenta extrair dados disso. Isso é usado no jornalismo, na programação e nos programas cotidianos, né, digamos, do Estúdio C e Plug e tudo mais. Bacana. Agora que vocês comentaram um pouquinho dessa questão do que é feito em si, né, sistemas e tudo mais, e tecnologia está disponível aí para poder abrir que tipo de ferramentas vocês acabam utilizando no dia a dia? Vamos lá, né? Quer começar, Paulo? Pode ser.
Bom, falando aí um pouco de tecnologia que a gente usa para desenvolvimento de aplicações mesmo, basicamente a gente hoje tem em back-end muita coisa em Lumen, Laravel. A gente está começando a usar Node para API, na verdade para qualquer, a gente pretende que seja qualquer tipo de coisa no back-end que a gente vai fazer. Bom, na parte de front a gente tem um misto aí ainda, porque a gente ainda tem algumas coisas legado. Mas basicamente no mobile, para projetos novos e coisas que foram lançadas aí nos últimos 2, 3 anos, a gente usa React Native para mobile. Como eu falei, tem alguma coisa de legado que é Android nativo, que é daí, no caso do iOS, é iOS nativo também, um Objective-C. E, bom, basicamente é isso. De stack para desenvolvimento de aplicações seria isso. A gente também tenta manter esse mesmo stack, esse mesmo toolbox assim, entre as equipes. Então, se eu precisar dar manutenção num código do Gabriel hoje, eu consigo tranquilamente. Uhum. Por outro lado, tem a equipe de análise de dados, que basicamente trabalha com Python e banco Oracle, com alguma coisinha de MongoDB, tá? O MongoDB a gente tá no início ainda, coisa do tipo. Então, Python, banco Oracle, PLSQL, basicamente, a parte de dados. O João, se ele conseguir gravar hoje, ele pode dar mais detalhes sobre isso. A gente está começando a migrar para usar Airflow para fazer controle de atividades de agendamento de processos. De agendamento de processo e dependências entre processos, né? Então, já que usamos para algumas coisas, estamos fazendo a migração para mais coisas. Até então, a gente usa o ODI da própria Oracle, que faz isso. Então, a gente está abandonando o ODI para ir para Airflow. Essa nossa equipe, ela é uma equipe recente, ela começou na RPC há uns... Essas equipes, né? Essa TI nossa, ela começou na RPC há uns 4 anos, mais ou menos, tá? E até então, a RPC era muito dependente de agências e terceiros, né? Então a gente começou a internacionalizar há uns 4 anos, mais ou menos. E então, de lá para cá, a gente assumiu muito legado e a gente começou para conseguir modernizar e alterar e trocar a nossa stack. A gente investiu muito pesado em automação e DevOps. Então, hoje em dia, a gente tem muita automação. Boa parte dos nossos sistemas hoje tem deploy contínuo, tem integração contínua e tudo mais. Exatamente para que a gente consiga ir isolando e separando as coisas de maneira inteligente e controlada, né? Para a gente ter um maior controle sobre isso. Mas ainda tem bastante coisa legada ainda de antes disso, então ainda tem alguma coisinha lá atrás. Ainda tem um PHP 4 rodando, né? Sempre tem. E nessa onda aí também de automatização e DevOps também, dá pra destacar que a gente também tá com as nossas aplicações em produção quase que 100% em Docker hoje. A gente usa o ECS da Amazon, que é o serviço de containers na Amazon. A gente quer começar a brincar com Kubernetes também. Mas é legal que, assim, boa parte hoje do que a gente está rodando tá em Docker, tá com container, tá bem feito, escala e é bem legal. Basicamente a nossa estrutura, a gente tem um pouco de estrutura interna e tem toda a parte que tem acesso telespectador, clientes e anunciantes está na Amazon, tá? Então, o que a gente tem interno são coisas legadas e sistemas que a gente já tinha, já existiam os servidores antes. Então, por exemplo, a gente tem o nosso banco Oracle roda local no nosso data center. Tem um ODA lá, uma máquina grande lá para aguentar toda a demanda. Mas a gente está subindo tudo para a Amazon hoje em dia, então o futuro nosso é todo Amazon.
Bacana isso daí. Vocês têm a informação, ou é possível comentar essa informação aí de quanto tráfego vocês fazem por mês na Amazon? Ou é informação crítica? Olha, não, confesso que eu não tenho esse número. A gente não sabe mesmo. Não sei dizer quanto tráfego a gente sobe na Amazon hoje, não tem esse número. É porque assim, tráfego, a massa, grande massa do tráfego vai para os servidores da Globo, né? Então, por exemplo, quando você entra no site da RPC, você está indo, na verdade, para um servidor da Globo, não está indo num servidor nosso. Mas não nem tudo. Tem muitos portais e coisas, e algumas hot sites e coisas do tipo que são em servidores nossos. Então tem casos e casos. A home da RPC hoje é um servidor da Globo. Hoje, a página principal é lá. Mas, por exemplo, o nosso aplicativo, tem alguns hot sites, algumas campanhas publicitárias que são feitas no Estúdio C e tudo mais. Esses estão nos nossos servidores e a Globo só nos disponibiliza domínio e analytics e algumas coisas do tipo. Então isso aí já tá tudo do nosso lado, tá rodando tudo em Docker. Então, ouvinte, se o site da RPC na Globo cair, não culpe nem o Gabriel e nem o Paulo. Exatamente. E como funciona a organização do time de vocês? Hoje no time a gente trabalha com Scrum, né, com sprints de 2 semanas, cada equipe tem um líder técnico, temos o nosso gerente, que é o que cuida de demandas e prioridades, né, de projetos e tudo mais, e a gente divide as atividades basicamente, e a gente é meio com uma autogestão, né, as equipes têm bastante autonomia e cada um basicamente faz a sua autogestão. Temos os líderes técnicos para definir só direcionamento de como fazer as coisas, para tentar seguir uns padrões, mas com sprints limitados de 2 semanas, com entregas fixas, né? Aí a gente faz sprint planning, a gente faz sprint review, a gente faz meeting diário. E isso que o Gabriel falou sobre autogestão é bem interessante mesmo e se aplica para todas as empresas do grupo, na verdade. Uma das coisas, se você quer trabalhar no GRPcon em qualquer empresa um dia, e venha trabalhar com a gente, se você quiser, é justamente essa autonomia que as equipes têm, isso é bem legal. Então, por exemplo, no nosso caso que a gente está começando a usar Node agora, foi uma decisão nossa, a gente correu atrás de validar essa ideia, de defender essa ideia, mas foi uma decisão nossa. A gente quer usar Node, então vamos defender aqui. Gostamos da defesa, está aprovado, pode usar Node. Então, isso é bem positivo. A ideia do Node surgiu minha, do Paulo e do Rodrigo, que é um outro colega nosso que não está gravando. E o cara que sugeriu usar Laravel ainda está na RPC? Não, ele é de antes disso. O cara não tá na RPC, mas deve ter um quadro dele lá. Pior que eu acho que ele tá ainda, não sei. Eu não sei se foi o Roberto ou não, mas ok. E o que vocês usam lá pra controlar as tarefas? Vocês usam o Trello, uma ferramenta interna? Várias. Várias. Depende um pouco de cada equipe, aí varia um pouquinho, né? Como cada equipe tem clientes internos diferentes, então basicamente a gente sabia que se adaptou aos clientes internos ou externos, né? Então, por exemplo, a equipe de BI, ela usa o Asana para se comunicar com os clientes, eles mesmos, os próprios pessoal que usam, que eles têm mais contato, cadastram os itens lá e eles fazem a priorização, então eles se comunicam via Asana. O Paulo, vocês usam uma ferramenta que você desenvolveu, correto, Paulo? Exatamente. Dentro do nosso caso lá de engenharia de telecom, a gente tem uma necessidade muito específica dentro de projetos que são feitos por essa área. Então, assim, a gente avaliou e acredite se quiser, é verdade, nenhuma ferramenta existente no mercado servia para o que a gente precisava. Isso acontece muito nessa indústria de televisão. Muitas vezes é difícil encontrar um profissional no mercado que se adapte dentro da TV logo de cara. Ele vai aprender a trabalhar na TV lá dentro. É muito raro a gente encontrar alguém já pronto, assim, digamos, né? E principalmente nessas áreas aí de transmissão, que é engenharia de telecom, né? E engenharia de TV.
Então foi criada uma ferramenta em específico para engenharia de telecom, que aí hoje está sendo usada por todo o setor de engenharia, porque a necessidade era a mesma. E aí, como foi eu que fiz, né, minha filha, eu acabo usando também. Então varia um pouco de para quem que vai, para quem é o sistema e para onde vai. Então isso depende do pai da criança. Da criança, Mas a gente também usa Trello, a gente também usa... Usa Slack, usa quadro físico com post-it. Então varia um pouco. Paulo, você comentou agora há pouco que as pessoas que quiserem trabalhar na RPC são bem-vindas. Quem que é, na opinião de vocês, quem que é o perfil do desenvolvedor da RPC? O que a pessoa, para entrar na RPC, precisa ter? Quais são as competências? Ou até na parte de comportamental mesmo? Cara, hoje de manhã a gente foi fazer uma visita numa empresa e a gente estava falando um pouco exatamente sobre isso, né? Primeiro de tudo, nessa parte comportamental, assim, o cara vai ser estranho. De alguma forma. Ele vai ter alguma coisa, assim, fora da casinha, entendeu? Eu acho que isso é muito, muito positivo. Preconceito com quem usa Laravel, cara. Não, cara, eu acho que isso é positivo no mercado de TI, assim. O cara que é muito normalzinho, assim, no final não dá certo. O cara tem que ser meio louco, meio estranho. E é isso aí. É por isso que o João tá trabalhando lá, né? Por isso que eu tô trabalhando lá, por isso que o João tá trabalhando lá, o Gabriel, e assim vai. Eu acho que hoje lá na RPC uma coisa que vale, que ganha muito para os novos candidatos é a curiosidade. Tem muita gente, pessoal que chega lá, tipo, fica pensando, mas o que eu vou fazer numa televisão, né? A minha avó até hoje me pergunta quando que eu vou aparecer no jornal. Então, é estranho. Então, quem chega lá normalmente chega curioso para saber, mas o que eu vou fazer aqui dentro, né? Então tem que ser curioso tanto na parte de área de negócio quanto na parte tecnológica, que a gente se mete a fazer coisas que a gente nunca fez na vida. Essa ideia mesmo de migrar para Node, a gente, da equipe nossa, nós tínhamos uma pessoa que sabia mexer com Node e a gente bateu no peito e falou, vamos migrar para Node. Então agora estudamos, validamos as ideias e fomos para frente, né? Então eu acho que a curiosidade e a vontade de aprender tem que ser grande para conseguir para entrar lá. Outro ponto também que vale destacar aí o cara tem que ter assim uma visão única do processo como um todo, assim, entre todas as áreas que tem lá na TV, né? A gente tem lá comercial, marketing, programação, produção, engenharia, jornalismo, mas assim, no final, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer que o telespectador assista em casa RPC, que ele assista os comerciais. Então, assim, a pessoa tem que ter essa visão do processo como um todo, porque no dia a dia a gente acaba lidando muito com gente de todas as áreas da empresa, né? No caso do Gabriel, isso é mais comum, assim. No meu caso, como eu estou dentro da equipe de telecom, é mais esporádico, mas acontece também, acontece a todo momento. Então tem que ter uma visão geral do todo, assim. Sim, a gente tem sistemas hoje que eles começam, os processos começam a rodar antes de um cliente se tornar cliente da RPC e terminam de rodar quando o anúncio sai no ar. Então ele passa por comercial, por marketing, por programação, por edição de vídeo, por engenharia que faz a validação se o vídeo está correto e até chegar no ar. Então, tipo, passa por quase todas as equipes dos setores da empresa, por sistemas e comunicação entre serviços que a gente trabalhou. Esse perfil que vocês comentaram de ser bem eclético a aceitar novas tecnologias, vocês colocam esse fator e até de candidatos serem criativos a trabalhar na RPC, vocês colocam esse fator ao pouco tempo de existência desse setor, como vocês mesmos citaram, de desenvolvimento de software e soluções dentro da RPC, ou é questão que mesmo que existem pessoas mais tempo, que estão há mais tempo nesse
responsáveis por esse setor, eles têm uma cabeça mais aberta para aceitar novas tecnologias. Porque isso não é uma coisa do mercado, não sei se vocês sabem, né? Normalmente você tem empresa que não costuma aceitar novas tecnologias. Sim, sim. Eu acredito que isso é mais focado porque a gente não sabe muito o que a gente vai ter. Tipo, a gente tem um planejamento do que a gente vai fazer nos próximos tempos, nos próximos meses e tudo mais, tem tudo planejado, mas isso muda muito, porque o mundo de televisão hoje em dia está mudando muito. Então, a gente agora está fazendo um aplicativo, amanhã a gente pode estar fazendo alguma outra coisa totalmente diferente disso. Então, a gente precisa estar aberto para mexer com coisas que a gente nunca mexeu na vida. Entende? A gente tenta padronizar o máximo possível para que tenha um stack enxuta, né? Para que todo mundo consiga dar manutenção e a gente está conseguindo fazer isso muito bem até hoje, né? Até hoje, basicamente, de a parte de web application, a gente tem JavaScript, que é React para client, para front-end, agora Node para back-end, PHP, basicamente, né? Com relação de se ignorarmos alguns legados que são Java, Android e Objective-C. Então a gente está numa situação bem enxuta. Mas mesmo assim, a gente usa arquiteturas da Amazon, a gente usa microserviços em alguns casos, que são coisas que normalmente pessoas que chegam para entrar na RPC nunca trabalharam, né? Então é esse tipo de curiosidade que a gente precisa que o cara tenha para conseguir se adaptar e entrar no ritmo, né? Sim. Não, a RPC tá parecendo um lugar interessante de se trabalhar, hein? Quando abrir vaga lá, vocês têm que mandar no off aqui do podcast. Então, inclusive é isso que eu queria perguntar. Como que faz para a pessoa participar do processo seletivo? É somente por indicação? Abre a vaga de fato? É por teste? Como funciona para entrar aí, trabalhar e aguentar o Paulo aí 8 horas por dia? Surgiu meio suspeito essa frase, mas... porque não sei como é que o Gabriel e o João aguentam, né, cara? É que a gente senta longe. Quando tem... eu não sei se tem vaga aberta agora, tá? Posso verificar. Mas a gente abre a vaga, abre pro mercado, pesquisa no mercado, a gente entra atrás de candidato e tudo mais, né? Tem indicação, sim, também. A gente também traz gente indicados de amigos e tudo mais. Tem teste, a gente faz alguns testezinhos. O teste depende para qual time, basicamente, a pessoa vai entrar. Se for um time de análise de dados, é um teste específico. Se for um time de web application, é outro e tudo mais, né? Então, depende um pouco de como eu vou fazer. E daí, basicamente, é entrevistas e testes, né? É um fluxo meio que definidinho. Que eu acho que é meio que o padrão, assim, para empresas de tecnologia. E no nosso caso não é diferente. Testezinho ali, show me the code e é isso aí. Vocês seguem algum padrão de escrita de código? Ou isso realmente é por time, que nem vocês estavam comentando? Eu percebi que, na verdade, vocês têm apesar de todos os times trabalharem coordenados, né, tentam equilibrar as tecnologias, parece que também os times são realmente bem independentes entre si, né? Vocês utilizam algum padrão assim em toda a RPC de desenvolvimento? Ou cada time pode escolher a forma, olha, a gente vai trabalhar com tal arquitetura, o banco vai se organizar dessa forma? Como que funciona? É meio independente de time, sim, mas a gente tem algumas padronizações. Por exemplo, a gente usa Linter, né, nos projetos recentes e tudo mais, e com exceção dos legados, a gente usa Linter para padronizar código e tudo mais. Varia de linguagem para linguagem, mas cada time tem a sua autonomia para decidir esse tipo de coisa, né? A equipe de dados que trabalha com Python desenvolveu a arquitetura e metodologia deles. A gente tem a nossa, que a gente segue. A gente tem muito projeto que os sistemas se comunicam, né? Que projetos nossos que conversam com deles e tudo mais, daí a gente alinha e faz um controle, mas tem autonomia, assim, os times que se decidem. E como é que você tá no dia a dia, assim, de uma empresa grande que é responsável por levar um conteúdo informativo, principalmente para milhares, milhões de pessoas todos os dias, e você acaba tendo pessoas famosas nesse meio, né? Até os apresentadores de jornais, assim. Vocês param no corredor para tirar foto?
Já vi muita gente parando, viu? Já vi muita gente parando. Cara, fica comum depois de um tempo. Uma coisa engraçada é que, assim, quando a gente vê essas pessoas na TV, a gente acha que elas pertencem a outro planeta, assim, são alienígenas, sabe? E aí quando você começa a trabalhar com elas, você vê que elas são pessoas normais, assim, cara. Dão um oi no corredor, às vezes bate um papo e é uma pessoa normal. É bem engraçado isso no começo. E o que acontece bastante também é, por exemplo, foi um jogador de futebol para participar de uma entrevista no Globo Esporte, assim. Você vê muito funcionário de vários setores parando o cara para tirar foto. É engraçado também quando vai algum terceiro, alguma coisa, algum fornecedor que for lá visitar para fazer alguma reunião ou algo do tipo. Eles vão lá, aquele cara ali é o apresentador tal. Ele é engraçado de ver. Isso são situações engraçadas do dia a dia que a gente passa. Vocês estão rindo aí, mas duvido que ninguém nunca mandou uma foto pra avó. E outra coisa assim que acontece que é engraçado também, continuando nessa linha que eu falei que os apresentadores são pessoas normais no final das contas, é que às vezes você tá lá trabalhando num projeto, daí marcam uma reunião para fazer uma apresentação de alguma coisa. Aí você vai na apresentação e quem tá lá é um desses caras aí, tipo, por exemplo, a apresentadora do Estúdio C. É bom que dá pra rolar um network, né? Vai que você quer sair da área de desenvolvimento. Vai que você vira apresentador do podcast. E qual foi a situação mais inusitada que vocês já vivenciaram aí na parte de desenvolvimento? Ou que vocês viram aí na RPC mesmo, nos corredores dos programas? Uma vez na época do desligamento do sinal analógico, que aconteceu agora no começo do ano, em dia 31 de janeiro, né? Pouquinho antes do desligamento, a gente inventou lá na engenharia de telecom de fazer um desligamento simulado ao vivo, assim, né? Então, no Paraná TV, lá teve uma reportagem que foi no ar lá ao vivo. Teve um link ao vivo, né? Com o repórter, daí ele tava mostrando lá e tal. E aí, para simular esse desligamento, a gente montou toda uma parafernália para chuviscar a TV, para mostrar a mensagem que apareceu no dia do desligamento. E nesse link ao vivo, atrás da parede, tava eu mexendo nessa parafernália lá para acontecer tudo ao vivo. Eu tenho o link, depois eu coloco pro Luiz aí botar na descrição do podcast. Eu imaginei o Paulo chutando os equipamentos. Desligou essa merda. Garanto que ele só desligou da tomada. Cara, não foi, cara. Foi um negócio muito sincronizado, cara. Eu tinha que escutar ali o que o repórter tava falando, pra naquele momento ali aparecer tal mensagem, depois chuviscar a tela, e foi desafiador, cara. Foi bem legal. Na RPC tem um programa interno que eles... Não é bem interno, é externo, né? Um programa chamado Rodaí. É um programa que a RPC faz com parceria com faculdades aqui de Curitiba, de comunicação, jornalismo e coisas do tipo. E recentemente eles começaram a incluir TI na história. É um programa que, se eu não me engano, dura 4 ou 5 meses. E são uma série de palestras que acontecem na RPC, focado para esse público. E eles montam equipes para desenvolver produtos para televisão. E incluíram TI agora recentemente, porque hoje em dia tem tudo a ver, né? Então tem pessoas de TI, pessoas de jornalismo, pessoas de cinema e tudo mais, para criar algum tipo de produto voltado para televisão. E eu já nessas palestras vem gente de fora, vem muita gente. Então, por exemplo, no ano passado, retrasado, veio o pessoal da Móvel lá de Campinas, né? Veio um produtor do Netflix, veio fazer uma apresentação aqui pra gente. Então a gente conhece umas coisas, uns caras bem legais lá dentro. Inclusive eu já palestrei em uma dessas apresentações. Louco, bacana. Luiz, lembra do Paraná Dev Day? Lembra? Você me abandonou lá? Lembra da palestra de microserviços? Lembra. Quem deu essa palestra foi o Gabriel.
Olha só, eu lembro, você falou mal do palestrante aquele dia. Aí, mais ou menos uns 5 meses depois, eu entrei na mesma empresa que ele trabalha hoje. Eu tô brincando, tá, Gabriel? O Normal. Paulo, na verdade, ele abandonou a palestra no meio. Não chegou a falar mal. Brincadeira de novo. Mas aquele dia no evento, eu chamei o Paulo pra me ajudar, a gente foi voluntário na parte de redes sociais e o Paulo entrou como meu ajudante. Aí na hora que mais teve interação com rede social, que eles iam contar quem ia ganhar prêmio, eu olhei pro lado e cadê o Paulo? O cara pegou a mochilinha e sumiu, cara. Mas o Paulo... Fiquei sozinho. O Paulo tem histórico sobre isso, hein? Também fazia um estágio com ele e estava no... Não estava no meio do projeto, mas estava no fim e de repente o rapaz some. Daí eu descubro que ele foi pra RPC. E aproveitando aí alguns minutinhos que a gente tem, vocês podem nos dar algum spoiler aí do que vocês estão desenvolvendo ou do que vem pela frente aí? O Paulo tá fazendo umas coisas bem legais nesse momento, mas eu acho que não podemos dar spoilers. Só vou deixar no ar aí pra vocês baixarem o aplicativo Você na RPC, os seus celulares e... Mantenha atualizado. E como vocês comentaram que vocês têm bastante sistemas assim para soluções específicas que acontecem na TV, como é que é feito os testes desse software? É manual, automatizado? Então, né, a gente tem um pouco de teste automatizado. A gente automatiza o que é core, né, o que é a função principal dos sistemas, principalmente o que vai para anunciante e telespectador. E com isso daí a gente tem toda a rotina de integração para validar se o processo está entrando no ar. Né? Trabalhamos com TDD nesse quesito. E daí tem todo o processo de teste manual, de homologação e tudo mais dos produtos internos, né? Que daí são os próprios clientes que fazem as validações. Bacana. É porque vocês estão numa área que não dá pra errar, né? Se errar... Não, exatamente. A gente não consegue testar tudo, porque é bastante coisa, mas o core, as funcionalidades mais importantes e tudo mais, a gente tem teste automatizado. Não, a maioria das aplicações a gente tem ambiente de homologação, tem ambiente de dev local daí, né? Antes de ir para produção a gente se assegura de que tá tudo certo. E daí depois a gente se assegura de novo que tá tudo certo. E daí depois a gente se assegura de novo de que tá tudo certo. A gente, com as nossas rotinas de DevOps, a gente tem rollback e tudo mais de forma automatizada. Então, caso de desastre, a gente consegue fazer rollback, com exceção de apps que estão analógicos do tipo, que daí a gente tem limitações de Google e Apple, né? Então, a gente tem esse tipo de fluxo, esses controles esses processos bem definidos em casos de emergência. Nos sistemas críticos, a gente tem ambientes de... Como é que é ambientes de pânico? Ambientes de... Disaster Recovery. Disaster Recovery, exatamente. Nós temos os Disaster Recovers, então, se precisar só virar as chaves nos CDNs e coisas do tipo, a gente sobe outro ambiente. Tudo isso na Amazon hoje em dia, né? Então, a gente tenta se cercar do que pode, né? Vocês comentaram que vocês têm bastante coisa automatizada, né? De deploy e tudo mais. Então, na RPC não acontece aquilo de desenvolvedor ficar de madrugada para subir versão nova de software. A gente trabalha com tudo, 90% dos nossos sistemas tem deploys automatizados, então é só fazer o controle do que vai para o ar, gerar as tags e ele já faz os deploys. Integração com Docker, gera imagem, sobe o PCS, o que não é Docker, que ainda é em outros tipos de servidores, já gera os pacotinhos e faz o deploy e tudo mais. E a gente versiona, a gente tem o histórico de todos os artefatos que foram para deploy de todas as versões anteriores. Tem softwares nossos lá que tem 2 anos de artefatos de versões anteriores, todas armazenadas. Se a gente quiser voltar a qualquer uma delas, é só fazer o redeploy daquele pacote. Isso é bacana. Então é tudo. A gente usa hoje o GitLab para fazer isso. A gente tem uma instância de GitLab interna que faz esse controle, para fazer o controle de pipelines de automação, né? Com Docker, com Worker Docker, que roda os nossos comandos e tudo mais e sobe para onde for preciso. E esse foi mais um episódio do Tagueando.
Eu queria agradecer a você, Gabriel, você, Paulo, por terem participado conosco. Paulo, mais uma vez. Muito bacana que quando a gente olha para a TV, a gente não imagina a quantidade de tecnologias e códigos e a equipe enorme, sei lá quantas mil pessoas vocês comentaram, para aquilo estar funcionando. E é muito legal ver esse outro ponto de vista. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no podcast. Você que está nos ouvindo em casa, não esqueça de dar curtir, 5 estrelinhas no iTunes, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, entre no grupo e não esqueça de pedir um autógrafo para os apresentadores. E não esqueça de baixar o aplicativo Você na RPC. E é isso aí, pessoal. Deixe um comentário aí embaixo. Qualquer dúvida e problemas com Você na RPC, o aplicativo de celular, pode mandar direto para o Facebook do Paulo Telly. Valeu, pessoal. Foi bom participar. Estou à disposição se precisarem ir para qualquer outro assunto ou qualquer outra coisa. Se precisarem, é só falar. Então, se tiver bugs, pode mandar pro Gabriel também. Pode mandar pra mim também.